A chuva caía como se o céu estivesse despencando sobre a cidade. O vento era tão forte que parecia empurrar tudo pelo caminho, e os trovões estouravam como granadas no meio da noite. Lucas estava terminando de fechar as janelas quando ouviu batidas frenéticas na porta. Não era batida normal. Era urgente. Desesperada. Ele olhou para o relógio. 23h47. Aquela não era a hora de ninguém bater na porta de um pai solteiro que morava praticamente isolado no fim da rua. Papai, quem é? Perguntou Marina, sua filha de 8 anos, aparecendo no corredor com um cobertor rosa nas mãos. Deve ter sido o vento, meu amor. Volta pra cama, ele disse, tentando tranquilizá-la. Mas as batidas continuaram. Agora mais fortes. E acompanhadas de uma voz. Por favor. Eu preciso de ajuda. Alguém, por favor. Lucas sentiu o corpo gelar. Aquela voz não parecia de alguém perigoso. Parecia de alguém com medo. Contra o bom senso, ele abriu a porta. E ali estava ela. Uma mulher encharcada, tremendo, segurando o casaco com as 2 mãos como se estivesse tentando impedir que o vento arrancasse dele. O cabelo grudado no rosto, os olhos arregalados, e a respiração curta. Desculpa, o meu carro, ele bateu em uma árvore na estrada e eu não consigo ligar, a tempestade, eu não tenho para onde ir, ela engasgou nas palavras. Lucas olhou para o lado de fora. No fundo, viu mesmo um carro apagado, com o farol pendendo. Aquilo não parecia armação. Definitivamente não. Entre. Ele disse, sem pensar 2 vezes. Ela entrou tropeçando, e Lucas correu para pegar uma toalha enquanto Marina observava a cena com o mesmo olhar curioso de uma criança vendo um filme ao vivo. Meu nome é Helena, a mulher disse, tentando respirar fundo. Lucas entregou a toalha e respondeu. Eu sou Lucas. Esta é a Marina. Você está segura agora. Helena sorriu fraco. Mas o que Lucas não sabia, e não tinha como saber, é que Helena não era uma mulher qualquer. Ela era uma das herdeiras mais ricas do país. A tempestade não só tinha destruído seu carro, mas também sua tentativa de fugir por algumas horas das responsabilidades e do mundo sufocante onde todos só viam dinheiro quando olhavam para ela. Mas ali, naquela casa simples, ninguém fazia ideia de quem ela era. E pela primeira vez em anos, isso a fez respirar. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Lucas preparou um chocolate quente para ela. Ele era aquele tipo raro de homem que não fazia esforço para ser gentil. Era natural. Simples. Humano. Do tipo que o mundo não produzia mais. Não sei como agradecer, disse Helena, com as mãos ainda tremendo ao redor da caneca. Você não precisa agradecer, ele respondeu. Só quero saber se está machucada. Só o susto. Marina, curiosa como sempre, se aproximou e perguntou. Você tem filhos? Helena riu. Há anos ninguém falava com ela assim, tão espontaneamente. Não, ainda não. Marina então segurou a mão dela e disse. Meu papai faz panqueca amanhã cedo. Você vai gostar. Helena sorriu. E aquele sorriso tinha algo quebrado, como se fosse a primeira vez em muito tempo que ela sorria sem fingir. Lucas a olhou por alguns segundos. A forma como ela falava, como se comportava, algo nela parecia diferente. Não era apenas uma desconhecida perdida na chuva. Havia algo mais ali. Mas ele não insistiu. Não fazia parte dele julgar ou pressionar ninguém. A madrugada passou devagar. A energia caiu. A tempestade ficou ainda mais intensa. Eles acenderam algumas velas. E ali, no silêncio, com a filha dormindo no sofá, Helena e Lucas começaram a conversar. Sobre a vida. Sobre medos. Sobre perdas. Lucas contou que a mãe de Marina tinha morrido quando ela nasceu. Helena contou. Quase nada. Apenas que precisava de um tempo longe de tudo. Mas Lucas entendeu. Algumas pessoas têm histórias que ainda não conseguem dizer em voz alta.
Você parece cansada do mundo, ele comentou. Ela baixou os olhos. Talvez eu esteja. Todo mundo acha que eu tenho tudo, mas ninguém sabe o preço que eu pago para ter tudo. Lucas não entendeu direito, mas respeitou. Ele apenas disse: às vezes, ter tudo não significa ter o essencial. Helena o encarou como se aquelas fossem as primeiras palavras verdadeiras que alguém dizia para ela em anos. Horas depois, Marina acordou querendo panqueca. Helena ajudou a preparar a mesa, ainda usando roupas de Lucas. A casa parecia mais viva, mais leve. Ela ria com a menina. Conversava. E Lucas via aquilo como se algo dentro dele estivesse começando a acordar depois de muitos anos. Quando a tempestade finalmente passou, o sol iluminou a estrada molhada. E carros pretos começaram a aparecer no horizonte. Helena viu pelas janelas. Seguranças. Assistentes. Motoristas. O mundo dela tinha vindo buscá-la. Lucas notou o súbito medo no rosto dela. Acho que estão te procurando, ele disse, confuso. Ela respirou fundo. Lucas, existe uma coisa que eu não te contei. Eu não sou só uma mulher que perdeu o carro na tempestade. Eu sou herdeira da família Arantes. Lucas piscou. Qualquer pessoa no país conhecia aquele nome. E ontem, ela continuou, eu só queria uma noite onde ninguém soubesse quem eu sou. Uma noite sendo apenas uma pessoa. E você me deu isso sem pedir nada em troca. Lucas ficou sem palavras. Helena então se aproximou, encarou ele nos olhos e disse: você foi a primeira pessoa em anos a olhar para mim e ver só a Helena. Marina segurou a mão dela, e Helena se ajoelhou para abraçá-la. Você volta? A menina perguntou. Helena segurou o rosto da criança. Se o seu pai deixar, eu volto. Lucas sentiu algo apertar dentro dele. Algo que ele não sentia fazia muito tempo. Ele sorriu. A porta estará aberta. Helena sorriu também. Não aquele sorriso treinado, elegante, vazio de festas e eventos. Mas um sorriso real, humano, do tipo que a tempestade trouxe, e talvez tenha vindo para ficar. Ela caminhou até os carros, mas olhou para trás uma última vez. Lucas estava na porta. E ela sabia. Aquele homem simples tinha acabado de mudar sua vida inteira, sem fazer esforço nenhum. E ela voltaria. Com ou sem tempestade. Durante dias, Lucas tentou seguir sua rotina normal. Acordava cedo, preparava o café de Marina, organizava a pequena casa, levava a filha à escola e depois seguia para o trabalho no depósito. Mas tudo parecia estranho. Era como se a casa tivesse ficado grande demais depois que Helena foi embora. Como se um silêncio diferente tivesse ficado preso entre as paredes. No fundo, Lucas sabia que era só saudade. Saudade de algo que talvez não devesse sentir, mas sentia mesmo assim. Marina, por outro lado, perguntava sobre Helena todos os dias. Papai, ela vai voltar? Não sei, filha. Talvez sim. Mas Lucas não acreditava muito nisso. Pessoas como Helena viviam em outro mundo. Um mundo que não cabia dentro da casa simples dele. Ele tentou se convencer de que o encontro deles foi um acidente bonito, mas um acidente. Até que, 7 dias depois da tempestade, algo aconteceu. Era quase 18 horas quando um carro preto parou na frente da casa. Lucas estava lavando louça na cozinha enquanto Marina fazia a lição de casa. Ele ouviu a porta bater e, por instinto, olhou pela janela. O coração dele congelou. Helena estava ali, sozinha, sem seguranças, sem fotógrafos. Apenas ela, com o mesmo olhar que tinha no dia da tempestade, mas dessa vez, havia decisão nos olhos. Lucas correu para abrir a porta. Marina levantou correndo. Helena! A menina gritou, pulando no colo dela. Helena se abaixou e abraçou a criança com força, como se fizesse parte dela.
Lucas ficou parado por alguns segundos, tentando acreditar que aquilo era real. Eu não achei que você voltaria, ele disse, sincero. Helena levantou devagar, respirou fundo e respondeu. Eu prometi, não prometi? O sorriso dela era diferente dessa vez. Era mais firme, mais vivo. Lucas apenas sorriu, mas no fundo sentiu um frio na barriga. Algo estava acontecendo e ele não sabia o que era. Depois de entrar, Helena ficou olhando a casa por alguns segundos, como se estivesse tentando absorver cada detalhe. Lucas, eu preciso conversar com você, ela disse. A forma como ela falou fez o coração dele acelerar. Tudo bem, ele respondeu. Marina, querida, fica na sala um pouco. A menina correu, levando seu ursinho com ela. Helena respirou fundo e começou. Depois que voltei para minha vida, percebi o quanto estava vivendo no automático. Percebi que eu não tinha ninguém para conversar na mesa, ninguém para dividir momentos simples. Eu tenho dinheiro, tenho status, mas não tenho casa. Tenho uma mansão enorme, mas não tenho lar. Lucas engoliu seco. Helena, você não precisa dizer isso. Preciso, ela o interrompeu. Porque o que eu vivi aqui naquela tempestade, foi a primeira vez em anos que eu senti paz. A primeira vez que alguém me tratou com humanidade. A primeira vez que uma criança me abraçou sem querer nada em troca. Ela deu um passo em direção a ele. Lucas, eu voltei para pedir uma coisa. O coração dele disparou. O quê? Ele perguntou, quase sem voz. Eu quero que você e a Marina venham morar comigo. Lucas arregalou os olhos, completamente pego de surpresa. Helena, isso é absurdo. Você mal nos conhece. É exatamente por isso, ela respondeu. Porque quando eu fui embora, eu senti falta de vocês. Senti falta de algo que nunca senti com ninguém. Ela estava tremendo um pouco, como se tivesse medo da resposta. Eu posso oferecer a vocês uma vida melhor, ela disse. Uma vida com mais segurança, mais conforto, oportunidades para Marina que eu nunca tive quando criança. Lucas ficou quieto por alguns segundos, pensando, tentando entender tudo. Eu não quero que pense que isso é pena, ela completou, rápida. Não é. É escolha. É vontade. Eu quero vocês perto de mim. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão. Helena, minha vida é aqui. Meu trabalho, minhas coisas. Lucas, ela chegou perto bastante para ele sentir o perfume suave dela. Eu encontrei possibilidades no teu mundo. E você encontrou silêncio no meu. Talvez seja a hora de juntarmos isso. Antes que ele respondesse, Marina apareceu na porta da sala. Papai, a Helena vai morar com a gente? Helena sorriu. Não, querida, na verdade, eu queria que vocês morassem comigo. Os olhos da menina brilharam. Lucas não tinha visto Marina sorrir tão abertamente desde que a mãe dela morreu. Papai, eu quero. Por favor. Os olhos de Lucas arderam. Ele olhou para Helena, que também estava com lágrimas nos olhos. Era como se todos os caminhos levassem a essa pergunta. Ele respirou fundo. E então disse: tudo bem. Vamos com você. Helena levou as mãos à boca, tentando conter o choro. Marina pulou, abraçando os dois ao mesmo tempo. A partir daquele momento, algo mudou para sempre. A mudança aconteceu 2 dias depois. Uma van chegou para buscar os pertences deles, que não eram muitos. A casa humilde ficou para trás, silenciosa, mas não triste. Ela tinha cumprido seu papel. A mansão de Helena era enorme, mas ela fez questão de mostrar tudo para Marina como se fosse a casa de bonecas mais especial do mundo. Ela mesma escolheu o quarto da menina. Ela mesma montou uma pequena mesa para que Lucas tomasse café da manhã com elas. Ela mesma ajudou a colocar cada livro dele na estante do novo quarto. E, ao contrário do que Lucas imaginava, não havia ali ostentação exagerada.
Helena não queria mostrar riqueza. Ela queria mostrar cuidado. Durante semanas, eles foram se adaptando. Marina começou a estudar em uma escola melhor. Lucas conseguiu um emprego na empresa que Helena administrava, mas apenas porque ele aceitou. Ela respeitou a dignidade dele. E Helena finalmente tinha descoberto o que era chegar em casa e dizer boa noite para alguém que realmente importava. Mas a maior mudança estava dentro deles. Helena não era mais sozinha. Lucas não era mais apenas um pai tentando sobreviver. Marina não era mais uma criança que tinha perdido demais. Eles viraram uma família antes mesmo de perceberem. Um mês depois da mudança, numa noite calma, Helena chamou Lucas para o jardim iluminado por luzes amarelas. Ele estranhou o clima, mas foi. Ela estava linda, mas natural. Sem maquiagem pesada. Sem joias. Apenas ela. Lucas, ela disse, aquela tempestade te trouxe até mim. E agora, eu queria saber se você está disposto a ficar aqui por todas as tempestades que vierem. Lucas sorriu. A gente já enfrentou a pior parte, não é? Não, Helena respondeu, chegando perto dele. A pior parte era estar sozinha. E isso acabou no dia em que você abriu a porta. Ele sentiu o coração bater tão forte que parecia doer. E naquele jardim, sob o céu limpo que só aparece depois de uma grande tempestade, Lucas segurou o rosto dela e a beijou. Não foi um beijo de conto de fadas. Foi um beijo de reencontro, de promessa, de futuro. Marina, observando da janela, deu um sorriso enorme antes de correr para a cozinha e pegar biscoitos. Ela sempre soube que aquilo ia acontecer. E assim, sem planejarem, sem perceberem, sem quererem no início, 3 vidas quebradas se completaram. Não porque o destino quis, mas porque as tempestades às vezes trazem pessoas que o sol jamais traria. E Lucas sabia, enquanto abraçava Helena, que aquele momento era só o começo. A tempestade tinha sido o início. Mas agora, era o lar.